João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 11, versos 43 e 44, que diz: E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Esta palavra tem uma profundidade muito grande, à medida em que, analisando o texto da palavra, nós vamos encontrar ensinamentos preciosos da parte de Deus para a nossa vida. Agora, quanto ao fato, ele aconteceu quando Jesus já estava no final do seu ministério. Portanto, é preciso que nós nos lembremos que ele já era muito conhecido. Jesus, nessa época, ele já tinha, não digamos que seria uma pessoa famosa, mas ele era bastante conhecido e também bastante perseguido por algumas posições que ele tinha em relação aos fariseus. Em algumas regiões de Israel, ele também não era bem visto. Agora, Lázaro e suas irmãs, no caso Marta e Maria, moravam na cidade de Betânia, a alguns quilômetros de Jerusalém. Assim que começamos a interpretar a narrativa de João 11, 43 e 44, nós vamos ver que Lázaro, ele adoece. Essa doença trouxe preocupação para as duas irmãs, para Marta e Maria, a tal ponto delas se preocuparem com a sua saúde e já quase que imediatamente chamaram Jesus para ajudá-las. No entanto, ao contrário do que poderíamos imaginar, pensar, Jesus não saiu correndo e também não declarou uma palavra de cura à distância, como nós podemos também ler nos evangelhos, quando aquele centurião, ele vai até Jesus por causa do seu criado, e no caso Jesus, como a recusa do centurião foi veemente, porque não queria receber Jesus na sua casa e não podia, ele então pede a Jesus que o abençoasse, lançasse uma palavra. Então, é importante a gente aprender, porque a Bíblia nos ensina muitas coisas para que nós venhamos a ser primeiro felizes e depois bem-sucedidos nas coisas em que nós temos na nossa vida, no nosso cotidiano para realizar. Agora, a primeira lição que nós podemos tirar sobre a ressurreição de Lázaro é saber esperar. A Bíblia nos ensina a saber esperar. Este dom faz parte do nosso exercício de fé. E é exatamente aonde a gente mais tem dificuldade, que é saber esperar. Porque nós vivemos num mundo, principalmente nos dias de hoje, que tudo é muito rápido. O lanche é rápido, o almoço é rápido, as ligações são rápidas, as conversas são francas, objetivas e rápidas, porque as pessoas entendem que não há tempo a perder. Então tudo isso faz com que as coisas sejam muito rápidas, né? A gente poderia dizer aqui, como já falei em outras ocasiões, nós até dormimos correndo, tomamos banho correndo, vamos ao culto correndo, adoramos a Deus correndo,
E exatamente esta primeira lição, esse primeiro ponto da narrativa bíblica, dá conta de que é importante saber esperar. E a Bíblia nos ensina a saber esperar. Aí é que está. A fé, meus amigos, está diretamente relacionada com a paciência, que nada mais é do que saber esperar. Ou seja, a Bíblia nos mostra o caminho, nos ensina. Eu até iria um pouco mais adiante, dizendo que ela nos força a aprender a esperar. Inclusive, a palavra de Deus nos mostra que Jesus já havia revelado que aquela doença, ela seria para glorificar a Deus. Glorificar a Deus na morte de Lázaro? Eu penso que não. Mas naquele momento, na pele de Marta e de Maria, o que pensar? Porque os planos de Deus, eles são os melhores para nós. Eles são os melhores para você. Deus não vai te abandonar, mas muitas vezes também não vai impedir você de passar as situações difíceis, complicadas, estreitas. Não. Muito pelo contrário. Ele vai passar com você. Ele sempre passa conosco. Agora, repito, os planos de Deus são os melhores para nós, para os seus propósitos. Os propósitos são de Deus. Mas nós temos uma natureza imediatista. Tudo para ontem. Tudo para imediatamente. Tudo para agora. Porque tem que ser agora. Porque se não for agora não serve. Porque se não for agora não atende às minhas expectativas. O ser humano é assim. Alguns mais, outros menos. Mas todos nós queremos ver milagre. Não ver milagres por assistir. Não, não é por assistir, não é espetáculo. Mas nós queremos milagres nas nossas vidas. E muitas vezes, esses milagres não ocorrem no tempo que queremos, não ocorrem no tempo que precisamos. E aí é necessário praticar a paciência, porque ela é fundamental para o cristão. Eu vou repetir para você que não atentou. Praticar a paciência é fundamental para o cristão. Aleluia! E na nossa vida, na nossa carreira aqui na Terra, nós precisamos saber esperar em diversas situações. Principalmente naquelas que nós não temos controle. Desde criança, por exemplo, nós precisamos esperar a sobremesa, que na grande maioria das vezes é servida para os mais velhos. Depois, quando ficamos adolescentes, queremos namorar, casar. Precisamos esperar a hora certa para o matrimônio. Precisamos esperar para dirigir, para tirar a carteira de motorista. Na vida adulta, ainda jovens, precisamos saber esperar para começar a trabalhar, para ganhar um salário digno, um bom salário. Ninguém começa ganhando um bom salário assim que começa a trabalhar. Nós precisamos passar por alguns desafios, por alguns estágios na nossa vida profissional, até que nós venhamos a conseguir alguma estabilidade e um salário que julgamos satisfatório. E assim por diante. Saber esperar é uma função não apenas fundamental para a fé, é essencial para a vida, para o nosso relacionamento com as pessoas, com a sociedade e também com Deus.
Quando Jesus ainda esperou 2 dias para ir até a casa de Lázaro, ele sabia o que estava por vir. Na verdade, aprendendo com a Bíblia, lendo a Bíblia, eu vejo que Jesus deu alguns passos ou tomou algumas atitudes, sabendo já o que as pessoas com as quais ele ia ter contato queriam com ele ou queriam através dele. Vide os fariseus, que sempre tentaram colocar Jesus numa situação de, eu poderia dizer, de ridicularização. Queriam desmoralizar Jesus perante as pessoas. E é claro, Jesus sempre tinha uma saída boa, consistente. Isso também é importante. Então, o objetivo, Jesus não era mostrar para as pessoas que ele era o cara, que ele era o maioral. Ele estava nos ensinando a crer no sobrenatural para acalmar a nossa mente e também o nosso coração. Porque, venhamos e convenhamos, nós somos inquietos. Eu não sei se o senhor é inquieto. Eu não sei se a senhora é inquieta. Eu não sei se o meu amigo aí que me ouve agora é inquieto. Mas o ser humano tem essa inquietude dentro de si. Porque tudo tem que ser rápido. Tem que ser voando. Tem que acontecer na hora em que a pessoa tem necessidade. Como já frisei, nem tudo acontece dentro do nosso tempo. Mas melhor é o homem paciente, segundo está escrito no livro de Provérbios, capítulo 16, no verso 32, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha que importância, que relevância tem esse texto no livro de Provérbios, no capítulo 16, verso 32, que nos inspira, nos ensina e acalma o nosso coração para que nós possamos, no momento certo, na hora certa, e principalmente, não sofrermos tanto com a espera, alcançarmos o objetivo proposto. E principalmente sabendo que existe uma vida eterna. Nós podemos acalmar a nossa mente, o nosso coração, para saber esperar. Porque querendo ou não querendo, nós vamos ter que esperar. Por exemplo, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Nós estamos esperando. Quando será, pastor? Ninguém sabe. Pode ser daqui a pouco, pode ser ao final dessa mensagem, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos. Ninguém sabe. E qual é o nosso papel? Esperar com paciência. Exatamente porque o desespero, a agonia, a aflição nos traz mais insatisfação, além de resultados imperfeitos. Dizia um antigo ditado: quem tem pressa, come cru e quente. Não tenha dúvida de que é uma realidade. Quando eu estava lendo uma passagem bíblica, ao ler sobre também a ressurreição de Lázaro, eu me lembrei que é muito importante saber esperar. Eu até fico imaginando quando as irmãs interrogaram Jesus ou interpelaram Jesus: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Versículos à frente elas dizem, Jesus pergunta onde o puseram. E elas disseram, vem e vê. Então tudo era compasso de espera. Fico imaginando que entre o 2º e o 4º dia em que as irmãs ficaram esperando Jesus, deve ter sido uma eternidade. Esperar nunca é bom. É ruim esperar.
Imagine se nós pudéssemos realizar tudo no tempo que quiséssemos ou que precisássemos. Talvez não sofreríamos tanto, mas a Bíblia está fazendo um papel exatamente nesse sentido, para aprendermos a esperar e, através desta espera, não soframos. Então, se você tiver a oportunidade de ler a continuação da história da ressurreição de Lázaro, você vai notar, vai observar que Marta e Jesus tiveram um diálogo, no mínimo, interessante. E deste diálogo nós podemos tirar algumas coisas importantes. Mas é interessante perceber que, acima de tudo, acima de qualquer coisa, havia uma amizade, um respeito entre Marta e Jesus, entre Maria e Jesus. E Marta diz que crê na ressurreição do irmão. Olha que interessante. Tá certo que Jesus não vai falar com ela naquilo que ela esperava que acontecesse. Ou seja, na ressurreição, na glória. Jesus não estava falando do tempo vindouro. Jesus não estava falando da eternidade, que ele mesmo pregava ao anunciar o reino, a vinda do reino do Messias. Então Jesus começa a explicar que poderia ressuscitá-lo nesta vida, na vida material, naquele tempo, na vida carnal. E as pessoas em volta tentaram decifrar o que Jesus iria realizar, o que Jesus iria fazer. Até porque, se era mistério a ressurreição de alguém naquele tempo, imagine nos dias de hoje. É bem verdade que a gente fala de ressurreição, e a gente fala de ressurreição como se fosse alguma coisa que acontecesse diariamente, como se acontecesse em qualquer cemitério ou em qualquer hospital. Não, ressuscitou, pronto, acabou. Não. Isso não era comum naquele tempo e não é comum hoje. Mas saiba de uma coisa, e é na eternidade de Cristo ressuscitado que você e eu vamos morar. Agora, voltando ao diálogo, que é muito interessante, em determinado momento, Marta chama sua irmã em secreto. E até que a gente lê um trecho muito curioso, contido na Bíblia, quando Jesus chora. É o menor versículo do Novo Testamento, João 11:35. Mas olha, sobre a ressurreição de Lázaro, nós precisamos considerar todo este enredo como um espelho da amizade daquela família, inclusive do falecido Lázaro, que tinham com Jesus. Uma amizade forte, tão forte, que nos traz a referência de Jesus chorando. Há muitas interpretações sobre este choro de Jesus. Uma delas dá conta de que Jesus havia chorado por causa do desconhecimento das pessoas e da desconfiança acerca do reino. Essa é uma teoria. Mas eu pergunto, você consegue imaginar Jesus chorando por você? Aleluia! Você pode tentar raciocinar, imaginar aí na sua mente Jesus chorando copiosamente por causa da sua vida? É claro que alguns podem dizer que conseguem, imaginam. Outros vão dizer, não, nem imagino, nem tenho essa ideia. Mas essa cena seria
na minha opinião, no mínimo emocionante. Porque será que a nossa amizade com o Filho de Deus é tão grande, tão profunda, a ponto dele chorar por nós? Será que nós temos essa intimidade, esta relação, esta profundidade com Jesus a ponto de fazê-lo chorar por cada um de nós? Foi pensando nisso e olhando para a vida de Lázaro, é que nós devemos nos motivar a buscar um relacionamento de amizade verdadeira com o Senhor, dia após dia. O cristão precisa buscar proximidade com Jesus, orando, jejuando, lendo as Escrituras, louvando, adorando, tendo uma vida de santidade, buscando em todo tempo agradar o nosso Senhor. Sim, porque quando você pensar na ressurreição de Lázaro, pense também em como precisamos estreitar o nosso relacionamento com Jesus, a ponto de não sermos mais chamados de servos, mas de amigos de Deus. Aleluia! Essa passagem é tão interessante de Lázaro, porque ela tem muitos ensinamentos. Ela aparece quando abrimos lá no livro de João, chegamos no capítulo de número 11, parece que nós estamos lendo a história de alguém muito fria, muito distante, que tinha uma profunda amizade com Jesus, uma família de Betânia, e que de repente agora se via à frente com a morte do irmão, e que agora duas mulheres estão desamparadas. Então Jesus, não podendo ir imediatamente lá, chega, ressuscita, devolve o irmão, e aí vai todo mundo comemorar. Parece que o sentido é esse, né? Parece que Jesus estava lá, se atrasou um pouquinho para fazer um milagre. Mas não. O texto você conhece a palavra? Se não conhecer, adquira uma Bíblia e vá lá no livro de João, capítulo de número 11, e comece a ler. Mas a grande realidade é que essa história tem profundos ensinamentos que podem ser muito importantes para a nossa vida cristã. É claro que saber esperar é uma delas. Ter intimidade, comunhão, proximidade, relacionamento com Jesus é um outro ensinamento muito importante. Lá no livro de João, capítulo 15, verso 15, o próprio Senhor diz, né? Já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. E sabe de uma coisa? É tão importante a gente saber e ter a consciência da amizade de Jesus por nós, porque essa amizade de Jesus conosco, ela é uma via de duas mãos, uma que vai e a outra que vem. Normalmente, nós estamos acostumados só na que vem, ou seja, só dele para nós. Me dá, eu quero, me abençoa, me ajuda, me cobre, abençoa minha casa, minha família. Essa é uma via interessante. Mas seria interessante a outra via que vai, ou seja, a nossa para com ele. Então, eu entendo que é importante ter um tempo na agenda, na sua agenda, para ter uma amizade real com Jesus. Aleluia! Assim como cativamos uma amizade, conversamos, ligamos para as pessoas, passamos tempo juntos,
Então seria tão importante você cativar uma amizade com Cristo, com atitudes que o levam a sentir-se amigo, seu amigo, e você, amigo de Deus, através de Jesus. Pensa numa coisa. Se Jesus, ele nos ensina a esperar, Jesus também, ele nos chama, primeiro ele nos chama, depois Jesus desenrola. Sabe, tem um detalhe aqui que é importante frisar, que muitas vezes passa até desapercebido. Quando a gente lê sobre a ressurreição de Lázaro, é que, ao chegar na boca do túmulo, do lugar onde estava depositado o corpo de Lázaro, primeiro Jesus ordenou que tirassem a pedra. Em seguida bradou para que Lázaro saísse. Por fim pediu que retirassem as ataduras de sobre ele. Assim nós podemos ver que Jesus seguiu uma ordem. Ele segue uma ordem que não seria muito prática, né? Ao contrário, porque ao invés de desatar Lázaro para depois levá-lo para fora, ele fez o contrário. Primeiro chamou, depois o desatou. Você consegue imaginar essa cena? Imagina essa cena. Como é que Lázaro poderia sair de dentro do sepulcro, vendado, atado de pés e mãos? Eu não consigo imaginar como é que ele saiu de lá de dentro. Pulando, saltando, não sei, como algum animal, como um canguru, por exemplo. Ou rolando. Eu não tenho essa ideia. Já tentei imaginar. Eu não consigo imaginar essa cena, mas como será que Lázaro, todo amarrado, todo atado, todo preso, como é que ele saiu daquele túmulo? Bom, eu disse aqui, pode ser rolando, pulando, sei lá, a corda ou que atava ele nos pés meio frouxo, e ele sai dando pequenos passos, não é? Dependendo de como estava amarrado, mas não sei. Deve ter sido uma cena absolutamente curiosa. E aí, quando ele está lá fora, Jesus dá ordem para desatá-lo. Eu fico vendo pessoas com medo de se aproximar de Jesus por diversos motivos. Quando achamos que somos pecadores demais, quando achamos que estamos cansados, pode ser que estamos muito tristes ou, quem sabe, porque estamos muito ocupados. Eu fico observando aquela cena dele atado e fico vendo o que Jesus fez para que os outros vissem quem Deus era na vida de Lázaro. E fico vendo pessoas, nos dias de hoje, simplesmente não quererem relacionamento. Quer o que Jesus tem, mas não quer o que Jesus é. Jesus não interessa. Então as pessoas ficam com medo, tratam Jesus com distância, por vários motivos. Talvez o pecado, talvez o pecado recorrente, talvez porque não tenha tempo. Muitas vezes nós queremos primeiro arrumar algumas coisas, consertar a nossa vida, para depois buscarmos uma vida com Cristo.
Quantas pessoas nós chamamos para a igreja, evangelizamos, anunciamos a Cristo, oramos por ela, mas elas recusam o convite dizendo: eu não posso, eu bebo muito, eu vou, mas eu quero primeiro parar de fumar. E outras coisas dessa natureza, outras desculpas, que são muitas. Mas Jesus não se importa o quão amarrados estejamos. Precisamos sempre ter a coragem de ir até Cristo. Lázaro estava atado, primeiro estava morto, depois atado, vendado, atado nos pés, atado nas mãos, vendado. E todas essas amarras, elas não caíram no escuro do sepulcro, mas à luz do dia para que todos vissem. Pensa, imagina, Jesus não fez em oculto. Então quem sabe você, meu amigo, que possivelmente hoje deve estar atado na sua vida, paralisado, ainda que seja membro de uma igreja, quem sabe, mas você ainda está distante de Jesus. É por isso que você está atado. É por isso que você ainda está amarrado. Apesar de estar na igreja, apesar de gostar dos cultos, apesar de frequentar alguma denominação, isso tudo ainda não é o suficiente. Porque você está atado, você está amarrado. Cristo diz para você: não importa os seus pecados, seus defeitos. Vinde como estais. Mateus 11:28. É tão explícito isso que é extraordinário. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ainda vai mais, ainda versículo de número 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo. E ele ainda diz que o fardo dele é leve e o jugo é suave. O jugo de Jesus é aquilo que nunca vai te deixar cansado. Ele é senhor da sua vida, ele pode vir a ser senhor da tua vida, da tua história. Ele pode mudar tudo isso. Mas eu digo para você, não se sinta com medo, com vergonha, cansado, deprimido, para ir à igreja, não. Leia a Bíblia até mesmo quando você estiver sem energia, sem força. Ore, porque tem hora que a gente se posiciona para orar e não sai nada. Se não sair nada, geme. Se não conseguir gemer, chore. Mas proceda. Dê o primeiro passo. Lembre-se de que Jesus está pronto para desatar os laços da sua vida. Só que você precisa se esforçar para ir até Ele. Mesmo todo amarrado. Porque a voz do Senhor você já está ouvindo agora. Aleluia! O chamado do Senhor para a sua vida, você está ouvindo agora, tão nítido quanto Lázaro ouviu depois que tiraram a grande pedra que havia à porta do sepulcro. Aleluia! Quando Jesus deu a ordem para que Lázaro saísse, era inevitável. Eu disse e repito, era inevitável que Lázaro permanecesse aonde estava. Era necessário que ele saísse. A
atado, amarrado dos pés e das mãos e também vendado. Era uma ordem. Jesus estava dando uma ordem a Lázaro, não como um chefe dá ao seu empregado, ou um oficial patenteado dá a um soldado. Era uma ordem celestial, era uma ordem espiritual. Mesmo atado, amarrado, vendado, ele estava sendo liberto. Era necessário que ele saísse das trevas, ou seja, da escuridão, da morte, do sepulcro, para a luz de Cristo, a luz do dia, para que as pessoas vissem quem Jesus era e que autoridade estava sobre ele. E esta mesma autoridade está sobre a sua vida, meu amigo. Está sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Aleluia! Agora, existem duas coisas que são importantes eu dizer para você agora. Uma coisa é você ouvir. Outra coisa é você querer sair de onde você está. Aleluia! Do jeito que você está, você pode continuar atado. Ninguém vai fazer questão de te desatar. É uma vontade sua. Mas Jesus hoje está te dando a oportunidade de você mudar o quadro, o cenário, a situação. Aleluia! E sair da onde você está, mesmo amarrado, mesmo paralisado, mesmo sem condições, mesmo sem meios, mesmo sem força. Tudo está dizendo a você que não há possibilidade, probabilidade, jeito, maneira, nada. Mas você não está recebendo a ordem de uma pessoa comum. Você está recebendo uma ordem celestial de Deus. Sai da onde você está, da situação que você se encontra, da depressão que tem te paralisado. A droga tem te consumido. O álcool tem roubado a tua paz, a tua moral e a tua condição. Mas é possível sair. Lázaro saiu. Jesus deu a ordem. Eu quero orar por você agora. Em nome de Jesus. E tenho a convicção, a certeza de que você vai sair do cenário em que você se encontra para uma mudança radical na sua vida, a ponto de nutrir uma amizade íntima, sincera, redentora e salvadora com Jesus Cristo. Senhor meu Deus, meu Pai que estás nos céus, em cuja presença eu me encontro neste momento, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus extraordinário, Tu és um Deus tremendo, maravilhoso. Tu és um Deus, ó Pai, aleluia. Tu és um Deus santo e eterno. E é por isso que eu elevo a Ti esta minha oração, Senhor, em prol desta pessoa, em prol desse amigo, dessa amiga, desse irmão, desta irmã. Ó Deus, que ainda se encontra atado, paralisado, amarrado, Senhor, e principalmente distante de Ti, da Tua graça e misericórdia. Tão distante, Deus, que não nutre amizade, que não nutre intimidade, que não tem proximidade. Ah, Senhor, eu não vou lhe pedir que mostre, mas Deus, eu te peço que mesmo atado, mesmo amarrado, mesmo vendado, este irmão, esta irmã, este amigo, esta amiga possa se achegar mais próximo ao Senhor, porque o Senhor não saiu da onde tu estavas. Tu continua no teu trono de glória.
Fortalece, Senhor. Coloca, Deus, as palavras inspiradoras do Teu Espírito Santo nesta oração que este irmão, que esta pessoa vai fazer hoje, vai fazer agora. Ó Deus, e acalma este coração, Deus. Acalma, ajuda, Senhor. Ó Deus, que ele possa esperar, que ele aprenda a esperar e que ele tenha paz no seu coração para poder esperar o teu agir e o teu manifestar. Em nome de Jesus. Amém.